né? Bom, vamos lá. Pessoal, boa noite, boa tarde a todos. Acabei de botar para gravar. Eu estou neste momento sem câmera por uma questão de conexão, mas espero daqui a pouco voltar, tá? Bem-vindos ao nosso evento hoje, né? Eu sou o professor Felipe Diniz, para quem não conhece, né? Acho que a maioria de vocês conhece, pelo que eu estou vendo os nomes aqui, mas pode ser que alguém não tenha ainda tido aula comigo. A gente está fazendo hoje um evento bem especial, né? Que é o Dominando Captação de Imagens, né, que tem a ver com o nosso projeto aqui também de aulões de revisão, assim, né, que é um evento diretamente ligado à disciplina de captação de imagens que foi oferecida e foi ministrada por mim no semestre passado, mas é aberto a todos, né, aberto a todos os estudantes de comunicação aqui da FACS, né. Então, Rabin, só para tu ter uma ideia, as pessoas aqui... Deixa eu tentar mais uma vez essa minha câmera. Eita, não. As pessoas aqui são pessoas... Mas é muito estranho, né? Tu vai falar assim para ninguém, por enquanto, assim, de imagem. Mas vamos lá. Sim. As pessoas aqui, elas são dos cursos de publicidade, de jornalismo, de relações públicas e de produção audiovisual, né? Que é o nosso curso de cinema aqui da Uniriter, né? Então, a galera, tem gente que, pode ser, depois eles vão fazer perguntas para ti, pode ser que tenha gente até que trabalhe já com produção de imagens ou com foto, né? Ou interessados e curiosos mesmo, né? Então, gente, a ideia aqui que bate-papo com o Rabin, né? Eu vou apresentar o nosso convidado de honra agora, e depois eu vou começar num bate-papo com ele, e a ideia é que vocês, né, foi que eu combinei com ele, assim, como é um evento mais descontraído, informal, né, e ele vai no máximo até às 19 horas, porque todos nós aqui temos aula, pelo menos eu tenho, e então a gente pensou numa ideia bem de bate-papo mesmo, assim, ele vai estar super disponível enfim, a responder as questões de vocês, curiosidades, técnicas artísticas e sobre a experiência da fotografia, né? E também ele separou também os materiais, uns links, assim, de alguns trabalhos dele, que conforme for o andamento da conversa, eu vou compartilhando aqui se eu conseguir, ou botando no chat para que vocês vejam, tá? Então, vamos lá, deixa eu só apresentar. Rabin, primeiro, muito obrigado, então, por ter aceito o convite, assim. A gente estava, enfim, pensando em fazer esse aulão, né, essa que a gente chama, e logo a gente já pensou que seria... Eu tive a ideia de, eu vou chamar um fotógrafo para bater esse papo, né? E aí, sim, também conversando com o Emiliano, né, que é outro professor daqui, o Edu Rabin trabalhou bastante com o Emiliano já, e a gente pensou no teu nome. Então, eu vou te apresentar aqui. O Edu Rabin, ele é diretor de fotografia, iluminador e produtor. Ele é graduado em comunicação visual na Unicinos, né, e trabalhou como técnico em empresas espanholas de cinema digital. E aí vai indo, que eu não vou ler todo o currículo, mas tem coisas muito importantes aqui, né? Desde 2010 participa de projetos para TV, documentários, peças publicitárias, teatro, filmou no México, Silêncio Forçado, ganhou o prêmio de fotografia no Festival de Santos e no Argentino com o curta dirigido pelo Emiliano. Opa, o que houve? Não, deu uma cortadinha, mas segue o baile. Tá aí. Não sei se é só pra mim, se não... Cara, tem uma indicação aqui, né, de ruim, conexão ruim. Diz aqui, né, que o meu upload, o download tá ok. Tá bom. Mas... Tá. Mas vamos embora, com a minha experiência aqui das aulas, a gente vai indo e vai vendo o que rola. Então, terminando aqui de apresentar o nosso convidado de honra. Então, ganhou alguns prêmios com o filme dirigido por Emiliano, sobre Águas Claras Inocentes. Aí, em 2018, também foi diretor de fotografia do Raia 4, o longa também do Emiliano Cunha, que ganhou o prêmio de fotografia no Festival de Gramado de 2019, né? Colaborou no espetáculo Fisiologia do Desespero, forma parte do coletivo Habitantes, onde produziu e iluminou Habitantes dela, indicado ao Prêmio Açoriano de Iluminação,
Enfim, atualmente o Edu está, além de fazer outras coisas que depois ele pode nos contar, o que ele está envolvido no momento, ele está participando da pós-produção do Curtanal, que ganhou o FAC RS Audiovisual de 2019, onde ele é produtor executivo e diretor de fotografia. Então é um cara muito legal aqui, eu não sei onde é que tu está morando, Edu, mas é um cara que faz muitos trabalhos aqui. Eita, não consigo. Aqui com a galera, com a turma do Rio Grande do Sul também. Não sei se só isso, agora tu vai nos contar. Então, obrigado por ter aceito esse convite. Vamos lá. Cara, eu queria começar te perguntando, e aí tu vai, enfim, falando um pouco dentro disso, da tua experiência. Assim, como é que foi que tu... A gente está aqui com várias pessoas que estudam, né, a produção das imagens também, eu tenho curiosidades e gostariam, e sempre fica aquela pergunta meio óbvia, assim, né, de como é que tu entrou nessa onda da fotografia e da iluminação, assim, desde quando tu estava na Unicinos lá, tu logo no curso já te deu conta que era por aí, ou foi experimentando diferentes funções, quando é que tu olhou e disse assim, não, eu sou um diretor de fotografia mesmo, é isso aí, e como é que foi, assim, esse começo pra ti? Então, bom, primeiro queria agradecer, Felipe, o convite, agradecer a participação do pessoal. Para eventos online, assim, né, eu que não sou uma celebridade nem nada, me sinto bastante lisonjeado, assim, de 36 pessoas, por enquanto, pelo menos, estarem assistindo aí a aula. Obrigado, pessoal da Uniriter, e valeu pelo espaço aí de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Enfim, vou tentar responder assim com brevidade também para a gente poder falar sobre. Acho que tem muitas coisas para se falar, né? Coisas ligadas assim a como era filmar antes da pandemia e a como é filmar hoje em dia também. Então, cara, começando pelo começo, eu comecei a trabalhar na área com 19 anos. Eu era um moleque sonhador, assim, e não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? Tenho uma família ligada à saúde, então nada a ver com o que eu faço, né? Hoje em dia. Oi. Tá tudo certo aí? Só para saber. Felipe. Tudo certo, tá tudo ótimo. Eu que estou tentando plugar não, eu aqui acho com que uma... tem um... Eu não sei... Ah, tá, porque tem um barulho... Tá, foi. Bom, então, eu comecei com 19 anos, né? Eu saí da escola e fui fazer filosofia, entrei na URGS. Eu não sabia o que eu queria fazer, enfim, mas eu gostava de pensar sobre as coisas, né? E fiquei 2 anos estudando na URGS, até que um dia eu na verdade descobri a câmera do meu pai de foto, e ele usava para fazer slides né, antigamente, enfim, slides, não existia PowerPoint, né? As pessoas faziam os slides e projetavam, né, nas aulas com projetor e tal de slides. E aí eu me lembro que eu estava tão afoito, porque, enfim, né, estava na busca, né, de algo, não estava satisfeito e tal. Achei a câmera e não sabia nem abrir, assim, a parte do filme, né. Então foi bem, assim, ansioso o negócio. Sempre fui uma pessoa insatisfeita, na verdade. Bom, enfim, eu fui fazer um curso, antigamente no Senac tinham cursos de fotografia, eu fui fazer um curso de fotografia, gostei, comecei a fazer fotos, fiz um curso na URGS de foto de espetáculo, gostei, comecei a ir no laboratório lá da URGS, comecei a matar aula na filosofia para ir no laboratório de revelar filmes, e eventualmente saindo do cinema, assim, vendo uma sessão de curtas Petrobras,
eu falando com um amigo, dizendo, pô, eu acho que eu poderia fazer cinema e tal. E eu saí e encontrei um cartaz, assim, na porta, do lado de fora da porta do cinema, um cartaz, assim, curso de cinema em Super 8. Começava em uma semana, assim. E eu fui fazer. Aí fiz o curso no primeiro dia, assim, já tinha a seleção, né, quem queria fazer o quê e tal. E eu vi que todo mundo escolhia, a maioria das pessoas escolhia fazer direção. Eu disse, cara, pô, pra dirigir alguma coisa, eu meio que tenho que, acho, conhecer outras coisas antes, né? O que é o mais próximo de mim, que eu já sei, alguma coisa que eu posso, né, enfim, contribuir, aprender mais. Eu sei fazer fotos, alguma coisa, né? Sei os rudimentos. Então tá, então vou fazer a direção de fotografia. Então foi eu e mais 2 pessoas que fizemos a direção de fotografia, o resto tudo, a maioria foi de direção e tal. Bom, cara, quando eu vi, teve uma cena lá que a gente arranjava, então tinha o professor de direção de fotografia, ele mais ou menos guiava, mas ele muito fazia, assim, tipo, algumas cenas que tinham alguma estrutura, ele acabava montando, a iluminação ele ajudava bastante, enfim, né? E o nome dele, inclusive, eu até me dou com ele até hoje, tá? Um grande, excelente fotógrafo, que é o Alberto La Salvia. Ele faz publicidade bastante. E aí, quando eu vi a câmera, a gente estava fazendo um plano zenital, assim, de cima, né? Para baixo, um plongé absoluto, de uma torneira abrindo. E aí, eu não sei, não me lembro de estar presente na montagem da coisa, mas eu sei que eu lembro dessa imagem, assim, de entrar no banheiro e ter 2 praticáveis para posicionar a câmera bem alta, assim, para a gente fazer um plano só da mão da menina abrindo uma torneira, assim. Quando eu vi aquilo, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Enfim, aí começou a saga, né? Que foi começar a incomodar o Alberto La Salvia, já mais pro final do curso, dizer, pô, eu aceito fazer mal set, sei lá, trabalho de graça, nananã, né? Pô, me dá uma chance aí. Na época não tinha Zap, né? Tinha só SMS, já tinha SMS. E aí, gente, eu comecei a incomodar o cara. Toda semana eu mandava uma mensagem. Dizia, e aí, Alberto, já surgiu alguma coisa? Tal. Cara, eu incomodei o cara acho que uns 3 meses. Juro. Até que o cara disse, tá, tem um trabalho, a gente chama brincando 0800, porque é de graça, né? Era um trabalho pro Banco de Olhos. Não sei se é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, enfim. Tá, tem que estar tal dia, tal hora da manhã nesse lugar aí. Beleza. Aí ele foi lá, me apresentou para o assistente de câmera, sofri um bullying do caramba lá, pegaram no meu pé, fizeram eu passar por algumas situações desagradáveis de carregar uma caixa com, sei lá, 60 quilos para lá e para cá, que nem um idiota. Mas isso, assim, não foi algo que me deixou triste e tal, né? Foi algo que eu senti que era uma espécie de provação para fazer parte do time, assim. E dito e feito, o assistente de câmera foi com a minha cara, gostou da minha disposição. E a partir dali eu já não falava quase com o Alberto, com o Alberto La Salva, eu já falava direto com o assistente de câmera. E aí eu comecei a encher o saco do assistente de câmera. Tá, e aí, vai ter mais alguma coisa e tal, enfim. Bom, eu fiquei nessa função uns 6 meses, mais ou menos, até que eu fui para São Paulo, fiquei 3 meses lá, fazendo um estágio numa locadora de câmera, então eu tive a oportunidade de aprender a carregar os chassis e ir em vários sets e tal, e eu voltei já aprendendo, né, naquela época, tipo, carregar o chassi da câmera com filme era algo que precisava, assim, para poder ser um assistente de câmera, né, e aí eu comecei a trabalhar aqui como assistente de câmera, aí trabalhei em várias publicidades e tal, até que eventualmente surgiu o curso da Unicinos. Foi em 2013. Não, 2013. Desculpa, 2013. 2013.
não foi muito tempo depois, né? Esse ano faz 20 anos que eu comecei, então não foi muito tempo depois que surgiu o curso. Bom, aí foi a saga para tentar convencer a família, né? E tal, era um curso caro e tal. Minha mãe dizia, tem que ser o melhor, aquelas pressões, assim, família alemã tinha uma pressão por ser o melhor. Enfim, não sei se eu atingi a meta, acho que não. Mas eu estou num lugar que eu pelo menos gosto das coisas que eu faço, assim, acho que isso é a principal, né? Bom, aí fiz o curso, e então, no curso eu já gostava de fotografia e era o que eu queria, assim. Inclusive, mais tarde, eu acho que até, na verdade, foi a pandemia que me trouxe isso, assim, muito dessa percepção de, cara, eu até o meu foco era tão grande na fotografia que eu acabei, às vezes, até desprezando algumas coisas, sabe? Aprendendo as coisas, a técnica, por exemplo, montagem. Montagem era uma coisa que eu dizia assim, cara, não consigo sentar a bunda na cadeira, assim, sabe, para editar. Bom, eu comecei a editar com prazer, né, durante essa pandemia, a partir de projetos que eu até vou compartilhar também com vocês e tal. Enfim, e, cara, depois disso, né, aí terminou o curso e eu conversava ainda com alguns fotógrafos e tal, né, eu estava na parte técnica, fazia alguns cursos pela faculdade, mas a gente não tinha, os meios não eram tão disponíveis como tem hoje, né, câmeras assim que tem look, né, hoje em dia, cara, enfim, antigamente tinha ou película ou uma câmera de vídeo com CCD é, pequeno, então tinha foco, né, profundo, assim, a Sony PD 150, ou logo depois veio uma outra câmera que simulava os 24 quadros e tal, mas não tinha muitas opções, né. Bom, aí eu disse, ou eu vou viajar agora, né, e conhecer coisas no mundo, ou vou ficar aqui, vou ficar trabalhando, e aí, puta, viajar e ter essa experiência de trabalhar em outro lugar não vai acontecer de novo. E foi isso que aconteceu. Então, eu fui, logo depois de me formar em 2006, eu fui para Espanha, e lá na Espanha, depois de uns 6 meses, 8 meses, assim, fazendo coisas diversas, eu sou agraciado, enfim, fui agraciado, né, com uma cidadania europeia, né, cidadania alemã, enfim, sou judeu e teve esse processo de renaturalização e tal, uma compensação histórica lá, né, com o Holocausto, então consegui a cidadania, então eu podia trabalhar lá. Bom, aí, depois de uns 8 meses, assim, quer dizer, logo que eu cheguei, eu distribuí uns currículos em umas empresas, né, de locadoras de câmera, que é por aí que a gente, os lugares maiores, assim, nos centros, né, onde tem locadora de câmera, é meio que por ali que o pessoal da técnica começa, assim. Começa na locadora, aí aprende sobre todos os equipamentos, daqui a pouco te chama pro set, aí tu vai indo. Bom, eu comecei, fui nas locadoras, não conseguia, eu cheguei em agosto, né, tava tudo fechado, mas deixei em algumas. Passou 8 meses fazendo outras coisas, né? Vivendo a vida e tal. Isso foi em Barcelona. Eu volto a distribuir os currículos e entro nessa locadora aí. E aí o cara me olha assim e diz, tu não veio aqui faz uns 8 meses? Eu disse, sim. Tô precisando de alguém, de um auxiliar, mas não tinha, não encontrava teu currículo. E eu imaginando que eu ia aí fazer, sei lá, trabalho voluntário, né, só para aprender e tal. Aí o cara me diz, eu falei, tá, então quando é que eu começo? Pode começar segunda-feira, era, sei lá, quarta. E eu, tá. Daí ele disse, eu te ofereço, sei lá, 1.000 euros. E eu falei, e eu vou ganhar? O cara ficou me incomodando durante, né, a gente é amigo até hoje e tal. Durante muito tempo ele ficava tirando sarro com a minha cara, assim, porque eu não esperava ganhar nenhum dinheiro, né? Então ser remunerado ainda por isso foi uma coisa do outro mundo. Aí aos poucos foi indo, né? Quando eu vi, 2 anos depois eu estava em Madrid, trabalhando com as primeiras redes, e conheci um monte de gente lá. Aí filmei
né? Fiz uns curtas-metragens, conheci pessoas, fiz algumas publicidades e tal, mas a coisa lá, né, teve seus problemas de crises e tal, e eu me aventurei de novo, voltei para o Brasil e passei um tempo em São Paulo e acabou rolando cada vez mais trabalhos aqui e eu vim para cá, né? Hoje em dia eu estou aqui, mas também, assim, sempre gosto de viajar a trabalho, né? Sempre viajei a trabalho, faço trabalhos para o Fórum Econômico Mundial, documentários para eles, fiz um documentário do México, alguns filmes, fui também fazer uns trabalhos depois, né, na Espanha e tal. Mais ou menos é isso, né? E bom, enfim, se eu continuar vai ser a carreira toda. Massa, não, mas era bom ter uma ideia. Eu sigo com uma questão aqui de conexão, tá? Então vamos do jeito que dá nesse momento. Tá. Não sei se problema aqui no Blackboard, mas vamos embora, tá rolando, tá? Pessoal, eu tenho eu tenho outras perguntas aqui, mas eu queria saber de vocês, porque o bate-papo foi mais feito para vocês. Temos aqui 37 pessoas, que é bastante gente, bem legal, 37 alunos, e eu quero saber o que vocês têm para perguntar para o Rabin, em relação a vida, ou a técnica, ou a arte, ou alguma dica, ou alguma pergunta em relação aos trabalhos de vocês. Alguém tem uma pergunta aí neste momento, ou um comentário a fazer? Faça agora. Abra a sua câmera, ou abra o seu som, ou faça no chat, como quiser. Ah, tá. Eu ia perguntar justamente isso, como é que ia ser, se era pelo chat ou... Não, eles podem abrir a câmera também. Claro. Abre a câmera aí, pessoal, vamos se olhar. Eles devem abrir, mas eles geralmente são tímidos. E sim, câmera aberta, som aberto e chat, para quem... Terceira opção, chat. Não tem problema. Eu sou bem prolixo e se me deixarem falando, eu vou falando. Inclusive, isso faz com que eu me dê bem com os tímidos, assim. Se os tímidos não falam, eu fico falando por todo mundo, por mim e por eles. Tá, então, enquanto a pessoa se encoraja aí para fazer uma pergunta, eu vou fazer. Então, se ninguém se habilita. Vai, for. Cara, perguntas assim, né? Nada a ver, perguntas soltas, assim, mas é que eu acho que é um assunto importante aqui para a galera, porque, assim, nem todo mundo aqui, neste momento, mesmo quem, vamos supor, a pessoa está muito afim de começar a fotografar ou fazer direção de fotografia, mas nesse momento não tem câmera, né? Ou não tem câmera boa em casa, não tem a sua própria, ou não está conseguindo usar, por exemplo, no nosso caso aqui, a da universidade, porque a gente está na pandemia, não está tendo acesso aos equipamentos, não está tendo acesso aos estúdios, né? Só que, às vezes, a gente tem disciplinas que os professores insistem em propor trabalhos. Não, façam lá, façam vídeo, façam não sei o quê. E as pessoas têm que começar a fazer com o seu celular. Às vezes, muitos têm celulares muito bons, né? E outros celulares médios. Mas, assim, o que tu acha disso? Se tu já fez alguma coisa com celular, se tu já fez alguma coisa na pandemia, como é que foi? E o que tu falaria para essas pessoas que estão com esse desafio nesse momento? Assim, eu preciso fazer um documentário para a disciplina, ou porque eu estou a fim de fazer, mas eu estou meio trancado em casa, e agora? Né? O que tu faria numa hora dessa? Bom, Felipe, eu vou assim, comigo a pandemia foi, nesse aspecto, assim, foi muito, muito importante. Eu para falar a verdade, eu tinha preconceito, né, com equipamentos que não fossem, assim, perto do top de linha, porque é o que eu sempre, né, usei em publicidade e filmes, coisas com mais dinheiro, né? Mas com a pandemia e a escassez de trabalho, né? Eu precisei me renovar, principalmente para continuar exercendo, né? Exercendo o quê? Exercendo a criatividade, na verdade, né? Exercendo essa possibilidade de sempre eu tenho uma visão, assim, além de técnica, eu gosto de pensar na fotografia como algo lúdico, assim, também, né? Como uma brincadeira. Então, eu gosto de brincar com a imagem, né? E para continuar fazendo isso,
eu precisei voltar 20 casas no tabuleiro, né? Então, uma das coisas que aconteceu foi que a minha companheira, que tem a Renata de Leles, que é atriz, né, uma atriz consagrada e tal aqui no estado, a gente está junto há 8 anos e eu sempre disse para ela, vamos, tem que dirigir, cara, tem que dirigir, porque um fotógrafo feliz é um fotógrafo que tem um diretor, uma diretora, né, com quem ele possa trabalhar. E aí eu disse, cara, tem que dirigir, tem que dirigir, tem que dirigir e tal. E aí, na pandemia, a gente encontrou oportunidade, né? E a primeira oportunidade foi reencontrar um material que a gente fez numa viagem, uma viagem que a gente fez juntos para Bahia em 2019, e lá a gente captou umas imagens, né? Eu tinha um iPhone 7 na época, até bem pouco tempo atrás. Eu tinha um iPhone 7 e a gente resolveu fazer um vídeo. Tinha aquela coisa do... Naquela época estava acontecendo aquele derramamento de petróleo, né? E aí a gente estava preocupado com isso e estava entrando, né? Sim, estava conversando sobre isso. Ali onde a gente estava não tinha ainda petróleo, mas tinha aquela coisa, enfim. Aí captamos essas imagens, eu peguei, botei o celular, bom, vocês vão ver, eu nem vou falar. Mas vou tentar exibir ele compartilhando a tela. Será que... Vamos tentar, Felipe? Pode ser, cara. A tua conexão não está muito boa aqui para assim, mas vamos então tentar. eu vou botar eu acho melhor botar o link no chat para o pessoal ver. Quer que eu ponha? Eu estou com eles na mão aqui. Não, tá. Eu já estou com Ou ele tu aqui, também. na verdade, já Então selecionei. tá. Gruda aqui no chat, vou pessoal. Botar aqui. Beleza. Assistam, Esse link, então. gente, é um link de um curta que a gente fez, versão 9:16. Foi a minha primeira experiência, assim, de brincar mesmo com o celular, né? Porque a gente não levou câmera, eu levei uma câmera de foto e aí a gente, puta, tá muito legal esse lugar, vamos fazer alguma coisa, e é pra celular mesmo, tal. E o filme chama Quanto Tempo Dura um Desastre. Tá, mas é para assistir tudo ou tu assiste um primeiro pedaço? Tem 1 minuto assiste? e meio. Ah, tá, beleza, 1 então minuto vamos. e 33. Então vamos assistir, tranquilo. Vamos assistir e eu falo, enfim, o filme acabou inclusive de entrar num festival, ele já passou por alguns festivais, festivais de videodança, né? A gente, enfim, vejam o filme. Vejam. Muito bem, massa. Ó, o pessoal tá curtindo.
Então, esse tu fez com teu celular e montou também? Isso. Legal. Sim, então, aí foi isso, né? A gente começou encontrou essas imagens e tal, a gente editou junto, e eu acabei fazendo sound design, que foi muito divertido, assim, me lembro, porque eu até na faculdade eu me lembro, eu gostava muito, eu até fiz, assim, um sound design de um curta. Cara, aí começou, assim, pô, esse filme aí, eu não sei se vocês percebem, tem umas imagens subaquáticas ali, eu peguei, e, enfim, eu sou meio geek, né, e sabia que o celular pode ficar um tempo embaixo d'água, esse específico, assim. Então eu peguei e botei o celular embaixo d'água, assim. Não façam isso, pessoal. Botem um plástico. É a mesma coisa. Apertadinho perto da câmera, assim, não vai ter problema. Mas peguei e botei o celular embaixo d'água. E aí acabou, né, gravando som junto, enfim. Isso me fez ver uma perspectiva, assim, saiu da minha perspectiva limitadora de eu sou um diretor de fotografia, né, coisa rígida, conservadora mesmo, né, e acabou me levando para um outro caminho, assim, que também não sou só um diretor de fotografia, né, eu sou um produtor de conteúdo, meio que é isso que a gente acaba se tornando, assim, na pandemia, vamos dizer assim, porque a gente está lá, está em casa e, né, precisa, quem tem esse desejo, essa pulsão, vamos chamar assim, acaba tendo que usar isso, né? A seu favor. Legal, legal, pô, muito legal. E tem umas perguntas ali, cara, eu vou te interrompendo, porque estão chegando umas perguntas aqui, mas foi legal a gente ver. Tem duas perguntas bem específicas ali, uma da Brenda, que ela quer, Brenda Machado, não sei se tu tá lendo ali, ela tem... Tô lendo aqui. E a outra da Brenda, tá, eu vou responder em ordem. Tá. Brenda, eu, para ser sincero, desconheço, assim, em Porto Alegre tem lá, né, Tecnifoto, eu acho, mas para ser bem sincero, assim, eu acho que eles são um pouco picaretas, assim, tá? Não vou mentir, vou usar as palavras certas. Fica ali na Farrapos, né? Assim, eu nunca, os equipamentos que eu tenho, eu não comprei no Brasil, comprei fora. Em algum momento alguém veio e aí eu comprei, né? Foi de lá veio ou eu fui e comprei. Então, tentando assim evitar, né, os custos elevados, vamos dizer assim, da nossa Receita Federal, que cobra 100%, né, em cima de equipamentos eletrônicos, de iluminação, fotografia, assim. Isso é bem difícil, né? Eu não tenho um equipamento muito atual, assim, extremo, sabe? Eu tenho inclusive com um outro colega que até usa bem mais do que eu, que é uma A7S II, que a gente comprou em 2017, e algumas lentes Canon que eu tenho de uma câmera 5D Mark II que eu comprei em 2010. Então a gente não tem muitas coisas, assim, eventualmente assim, existem, né, lojas que vendem. Eu posso pesquisar e passar o contato, assim. Cara, Mercado Livre é um lugar que eu tenho carinho, assim, tá? Em lojas que tem uma nota mais alta. Pode confiar. Vamos ver, Priscila. Dos aprovados da semana, tem uma dica de ângulo, dica para dias nublados. Dos veículos, não sei o que são os... Eu não sei o que são os veículos. Ela trabalha num centro de coisas de automóvel.
Ela tira foto Ah, dos aprovados nas provas práticas na frente dos carros. E ela quer saber se tu tem ah, alguma dica entendi. Tá, de... sim. Agora sim, pensando, se tem alguma Então, dica de... sim. Olha, Priscila, é difícil tirar foto de carro no sol, né? Assim, quando o sol é... Aliás, o sol que ficaria bom para o carro é meio difícil ficar bom para a pessoa. Tipo, porque o carro ele é como se fosse uma colher ou uma esfera assim de metal, né? Ele é uma superfície curva que reflete a luz, né? O reflexo especular direto, assim. Então tem esses pontos de brilho e tal, né? Isso é difícil porque, enfim, em teoria, se fosse pensar assim rapidamente, botaria o sol de contra, ou assim, se é dia de manhã, a luz tá lateral, botaria lateral, assim, que favoreceria a pessoa na frente, né? Mas não sei se tu usa flash, uh, colocar o flash fraquinho para poder é, pegar só e expor ali as sombras do da pessoa, né? Eu vou, assim, tem uma coisa além que eu queria dizer, que essas técnicas de uso de flash são coisas que eu nunca, eu vou ser bem sincero, assim, do fundo do meu coração, eu nunca aprendi direito, tá? Eu nunca usei muito, eu devo ter usado pouquíssimas vezes quando eu estava começando, assim, ainda fiz poucas vezes em filme, e eu não dominei muito assim esse uso do flash em cima da câmera, assim, porque rapidamente eu comecei a trabalhar como técnico no cinema e que as luzes não são flash, né? Elas são luzes contínuas e que a gente coloca as estruturas e consegue ver exatamente o que está acontecendo ali, ou pelo menos assim a gente aprende com fotômetro e tal, né? As fotos com flash, elas às vezes são um pouco misteriosas para mim, com toda a sinceridade do mundo, assim, tá? Eu, eu sou um fotógrafo que gosta muito de luz natural. Aí eu não sei se tu tem essa possibilidade de ter um rebatedor, por exemplo, deixar ele paradinho, um pouco no limite do quadro, assim, sabe? E usar o sol de contra e botar ele um pouco mais no ângulo da câmera, assim, só que em diagonal, assim, tentando rebater o sol, poderia ser uma opção, assim, eu acho, eu gosto, é um pouco mais trabalhoso para quem está sozinho, né? Mas eu acho que vai dar uma sensação de naturalidade maior, assim, talvez o fundo fique um pouquinho mais superexposto, mas eu acho que dá para equilibrar, assim. Vamos para outra. Eu tenho uma aqui. Cara, deixa eu fazer Vai. enquanto a galera tá fazendo aqui. Tu falou agora do Flash, né? Que tu nunca aprendeu direito e que tu não usa, enfim. A gente não sei se tu passou por isso na Unicinos, assim, quando a gente vai aprender a técnica, né, da direção de fotografia, né? E eu mesmo passei um pouco por isso. Eu não sou fotógrafo, tenho alguma noção e dei aula de captação de imagens porque tenho alguma noção e também, enfim, estudei, fiz coisas. E aí a gente acaba ensinando e os alunos acabam aprendendo algumas técnicas que são bem tradicionais e conservadoras, assim, né? Que é, por exemplo, aquela luz de 3 pontos, por exemplo, contra, ataque, preenchimento, né? E que, assim, a gente ensina também, até para que tenha uma base, até para que eles possam desconstruir também essas coisas mais conservadoras e tal. Bom, então tu monta uma luz com ataque, contra e preenchimento. Aí tu pode, daqui a pouco, não ter o contra, daqui a pouco não ter o preenchimento, daqui a pouco ter 2 ataques, sei lá. E como é que é para ti isso quando tu chega num set, assim, tu tem essa cartilha ou tu é muito intuitivo, tipo, vai testando as coisas? Então, tem um livro que para mim é um livro assim seminal na, sobre fotografia, que é os 50 anos luz, câmera e ação. Esse livro é o melhor livro sobre fotografia já escrito. Assim. Sim, do Edgar Mondo. É de um
Exatamente, de um diretor de fotografia daqui, Edgar Moura. Porque ele não é só, ele tem uma narrativa, né? E ele faz a gente entender a luz de uma maneira muito mais interessante, assim, do que pensar exclusivamente os 3 pontos, né? Por quê? Porque a gente avalia a cena dentro de um contexto da história, dentro do contexto do que está acontecendo naquela cena e dentro do contexto da geografia daquele espaço. Então, o que eu quero dizer com isso? A teoria dele, na verdade, em vez de falar ataque, ele fala ataque, contra e preenchimento. Mas ele chama de direção, natureza e intensidade. E ele explica isso a partir dos movimentos da Lua e do Sol, as interferências das luzes dos astros na Terra. A Terra como sendo um rosto e a Lua também como sendo um rosto, e o Sol sendo o ataque. Então é muito interessante porque quando a gente começa a avaliar e perceber as características de luz, da luz que eu gosto de chamar de a luz divina, a luz de Deus, a gente percebe que mais ou menos dá para conseguir construir qualquer coisa, né, a partir disso. Então, eu recomendaria vocês comprarem ou encontrarem, baixarem, enfim, eu não sei se existe em PDF esse livro. Até o meu, alguém me roubou, inclusive, mas para mim ficou marcado, assim, porque a gente tem que pensar, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de pensar, e aí, claro, eu fui evoluindo, né, a partir das minhas próprias experiências e conseguindo encontrar os meus próprios, as minhas verdades, vamos chamar assim, ou as coisas que balizam, né, a minha construção, a construção da luz, né, e uma delas é pensar numa cena como assim, a luz de uma cena como uma atmosfera, né, para aquela cena. Então, eu crio a luz não para um ator, para um personagem, eu crio a luz para um cenário, para um acontecimento, né, aquele espaço que existe ali, né, espaço diegético, e por acaso atores estão ali. Claro, uma das coisas importantes, isso pensando de uma forma bem realista, né? Uma das questões é que o roteiro, durante muito tempo, assim, quando eu ainda era técnico os meios, né, para iluminação, assim, sempre foram custosos, claros e tal, precisava refletor grande e tal, e eu ficava nisso, não como muito experimentar tanto, assim, né, com a luz mesmo e tal. Eu muito via nos sets, mas eu mesmo não podia, assim, na Unicinos alguma coisa, mas também não tinha uma estrutura ainda, foi o primeiro ano do curso, né. Então, eu ficava pensando assim, como iluminar coisas, mas depois, e hoje eu me dou conta, assim, que sem um roteiro, e por isso que um diretor e roteirista é tão importante para um fotógrafo, sem uma cena específica, a gente não tem como imaginar a luz de nada, eu não consigo imaginar a luz de... né? Porque sempre... porque na imaginação, uma coisa X, vamos chamar assim, uma coisa X, pode ser qualquer coisa. Eu posso iluminar de 10 mil maneiras diferentes, infinitas maneiras, mas uma cena, a cena e o personagem que eles fazem vai um pouco me dizer o que eu vou fazer. Né? Obviamente, a gente tem que pensar a respeito em que lugar eles estão. Então, por exemplo, a locação, tem uma janela, né? Cara, quando tem uma janela, eu sempre vou olhar a janela. Importante olhar
as pinturas renascentistas, né? Vermeer, os pintores italianos também, né? Caravaggio, entre outros, né? Para tentar entender um pouco os princípios que eles usavam, das grandes fontes, né? É muito interessante, assim, porque a gente começa a ver que existe uma tradição pictórica, né? E aí a gente começa a se relacionar com essa tradição. O filme Raia 4, por exemplo, que eu acho que seria legal agora a gente mostrar. Vou passar aqui, vou botar o trailer aqui no chat. O filme Raia 4 foi um filme que eu me propus, meu primeiro longa-metragem de ficção. E eu me propus a fazer assim, dentro da tradição da fotografia, né? Assim, sendo um diretor de fotografia, pensando na técnica. Então, por exemplo, eu usei tudo que era fora da água, eu usei entre 2.8 e 4, e tudo que era dentro da água eu usava 5.6.8 de diafragma. Fui bem rígido nisso, né? Mantive umas relações de contraste entre sombra e luz também bem tradicionais, assim, media no fotômetro, né? Coisas que na verdade os fotógrafos, né, mais tradicionais fazem, mas que muita coisa que é feita hoje em dia, assim, já é um pouco mais difícil, né? Usar isso e fazer com essa precisão, vamos dizer assim. Eu me coloquei que eu tinha que ser rigoroso. Nesse primeiro filme eu ia ser rigoroso, né? Na construção da luz e na manutenção técnica da coisa, né? Vamos ver, então. Pessoal, tá ali o link do trailer. Achei que até a galera já estava vendo. Não, pois é, pode ser. Eu que estava esperando. Não, tranquilo. De boa. Muito bem. E aí, como é que é Bom, o filme, para quem não sabe, daqui a pouco está estreando no cinema, pelo que eu vi o Emiliano falar esses tempos. Como é que é a tua relação, Rabin, porque aí tu falou, tá, eu acho legal isso que tu disse, bom, tem uma, né, a cena X a gente ilumina de qualquer mil maneiras, né? Então, às vezes, pensando assim, o roteiro, ele não é nada, assim, tu pode imaginar mil coisas, mas tu precisa sentir ali a locação, bom, tem uma janela, não tem, vai ser essa locação, como é que é? Toda escura, tem uma janela que vem daqui, tem vai ser de dia, vai ser de noite, enfim, né? Aí tu começa a pensar nesse desenho, digamos, né? E como é que é a tua relação daí nesse sentido com o diretor? Como é que tu trabalha, assim, depende do diretor, ou é uma coisa
enfim, como é que se estabelece essa parceria, digamos assim? Assim, especificamente a coisa da locação é algo que sempre é decidido entre o diretor de fotografia e o diretora de arte, né? Que são as locações, enfim, são os espaços assim que podem, que dão conta, vamos dizer assim, dessas ideias visuais. Bom, isso especificamente com a locação, né? Cada departamento vai ter as suas demandas, né? Mas a relação com o diretor, cada relação é uma, assim, né? A gente tem um pouco que o diretor de fotografia tem que ter um pouco de pensamento lateral, assim, vamos chamar, lateral thinking, que é essa capacidade de sempre encontrar uma saída, assim, né? Sempre encontrar um outro lado, né? Para conseguir levar adiante também as suas ideias visuais, né? Eu gosto muito de pensar que a gente tem que trabalhar no lugar da sedução, assim, sedução visual, né? Que a gente, quando a gente quer, essa é a minha maneira, né? Minha percepção de como trabalho. Quando eu tenho ideias visuais, elas surgem assim muito e ficam muito fortes, assim, né? Eu meio que rapidamente sei o que fazer, assim. Às vezes, nem sempre é a melhor escolha, né? Eu tenho eu gosto de dizer assim que eu já errei bastante vezes, muitas vezes, e vou continuar errando, outras 1000, né? Porque é só a partir do erro que a gente consegue, né, se dar conta e progredir, assim. Mas então eu tenho ideias visuais muito fortes, assim, rapidamente eu tenho um pouco de ideia do que fazer, assim, de como eu gostaria de ver essa imagem. Então, depois que o diretor me fala, eu primeiro ouço o que ele tem para dizer, como ele vê o filme, né? E depois disso, a partir disso, eu consigo filtrar o que eu vou falar, como vai ser a minha visão, né? O que eu vou dizer. E algumas vezes, a coisa vai contra, eu posso dizer de uma forma, né, tentar assim seduzir e trazer para o meu lado, né? Deu para ver que eu sou uma pessoa prolixa e gosto de falar, então eu gosto de entrar nessas searas, assim, entrar em conversas sobre a psicologia do personagem, né, sobre as ações, menos sobre, assim, cara, coisa técnica se é dia, se é noite, beleza. Às vezes até tu diz, pô, será que isso é dia? Será que não é noite, né? E aí tu dá essa ideia, mas isso ou se é uma locação, assim, pô, será que era esse lugar mesmo? Será que essa cena é na casa dele? Pô, e se essa cena for, sei lá, no carro, vai ter, mas sempre com o gancho do personagem, né? Sempre com o gancho, assim, puta, esse personagem, ele me sugere essas imagens, essa forma de olhar ele, né? Porque é um pouco isso que eu faço, assim, eu olho para espaços e para personagens, né? E quando a gente olha para alguma coisa, para ver alguma coisa, a coisa, o ser humano, enfim, tem que estar iluminado e ser enquadrado de alguma maneira, né? Então isso é muito isso é uma construção, né? Não é assim, aconteceu. Claro, em alguns casos pode acontecer, né? De assim, mas sempre tem uma elaboração, né? A gente sempre tem na hora, a gente olha e elabora ali na hora, no momento mesmo, mesmo quando a coisa é assim, on the go, assim, né? No ato ali. Sempre tem uma elaboração por trás, assim, que estão baseadas nas nossas referências, no que a gente, nossa visão de mundo e tal. E é isso, as relações, as químicas com os diretores, diretoras, acontecem muito nessa ordem, assim, né? As visões de mundo. Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm visões de mundo parecidas com as minhas. Porque, assim, a gente está falando a mesma língua, né? A gente precisa falar a mesma língua. Se olhar, é difícil, assim, chegar nesse momento
de só se olhar e já saber, assim, o que a pessoa quer, sabe? Com a minha companheira Renata, que agora está dirigindo, a gente rodou um curta, segundo curta dela agora em janeiro, ainda não está nesse lugar, né? E a gente já fez vários trabalhos juntos, assim. Mas a gente está construindo, claro, é mais legal, mas também às vezes é mais difícil, porque tem a coisa emocional junto, né, do relacionamento, mas é muito legal, assim, ter uma parceria criativa que constantemente a gente pode estar trocando, tendo ideias e, enfim, né, eu gosto dessa vivência, né, enfim. Legal, cara. Mais ou menos isso, Felipe, ou tu acha... Deixa eu tentar botar minha câmera aqui. Ah, cara, o que tá acontecendo? Não, é isso aí, deixa eu ver, galera, e aí? Que mais? Eu tenho mais algumas questões aqui antes da gente se despedir do Rabin, ainda tem uns 15 minutinhos. Vocês têm alguma questão, uma curiosidade, alguma pergunta sobre os filmes ou sobre processo? Opa, Rabin, tu tá por aí? Que tu caiu aqui para mim, só para saber se tu tá aí. Ih, acho que eu... Tô achando que o Blackboard, hoje, o Collaborate, está com questões. Vamos ver que eu acho que o Rabin tá voltando. Oi, voltou. Caiu. Só um pouquinho, Pedro, só um segundo. Opa. Oi. Tá, voltamos. Aí eu nem sei Câmbio. que momento, porque acho que eu fiquei falando bastante tempo sozinho. Não, tranquilo. Tem uma pergunta, tá aí, tá me ouvindo? Tá. Tem uma pergunta do Pedro. Diga lá, Pedro. Ah, caiu. Não, tá aí o Pedro. Diga, Pedro. Oi, boa noite, estão me ouvindo de boa? Sim. Bom, boa noite. Eu tenho uma pergunta com relação a, né, nem ao lance de técnico e tudo, mas é com relação a metodologia e quanto à formação no quesito do curso de cinema, né? Eu estou fazendo publicidade atualmente na Uniriter, inclusive fui teu aluno, Felipe, acho que em linguagem audiovisual, bem antes da pandemia. Sim, me lembro. Me lembro de ti. E estou muito pilhado em, depois que me graduar em publicidade, começar a fazer cinema. Só que me vem aquela dúvida assim, eu tenho uma conhecida que é aluna do CRAV, né, lá da Unicinos, mas também me interessa muito o curso de cinema da Uniriter também, que é a nível técnico. E no caso da Unicinos é a nível de graduação mesmo, né? Me corrige se eu estiver errado. E a minha dúvida é essa mesmo, sabe? Eu quero muito... Meu interesse também, inclusive, é seguir com direção de fotografia, a princípio, né? Mas eu quero ter muita coisa para trilhar ainda. Eu me interesso muito por roteiro, montagem, mas a princípio seria a direção de fotografia. Mas eu queria saber de vocês dois, assim, até do Felipe, se tem alguma diferença ou muda muito a especialização do curso, né, tanto lá na Unicinos quanto na Uniriter, né? Sem querer puxar a brasa para a Uniriter, eu sei que aqui o ao vivo partiu da Uniriter e tudo mais, mas queria saber essa visão de vocês dois, assim, se muda muito, assim, o nível técnico Sim. ou o nível de graduação. Cara, basicamente é isso. Pedro, tudo bem? Obrigado aí por participar. Cara, o que eu vou te dizer? Desculpa, Felipe, já tô passando, ele perguntou para nós dois, mas estou já respondendo. Cara, assim, eu não sei a tua idade, tá? Mas assim, o caminho da direção de fotografia é um caminho bem longo e que, em geral,
pelo menos foi a forma que eu segui, tá? A forma que eu segui foi a forma mais tradicional, quer dizer assim. Eu fiquei 10 anos trabalhando como técnico, assim, até ter coragem de dizer que eu era um diretor de fotografia profissional, vamos dizer, né? Mas também eu nasci num momento de transição, assim. Eu acho que hoje em dia não é mais assim. Tem pouca gente que segue esse caminho mais tradicional. Bom, dito isso, relacionado à direção de fotografia, a formação, assim, depois que a gente... Cara, eu te recomendaria fazer um curso técnico de direção de fotografia num lugar massa, sabe? Se tu tiver a possibilidade para isso, tá? Assim, não uma graduação, mas eu te recomendaria uma especialização. Tem alguns cursos bem bacanas. Por exemplo, um curso que é bacana, até não é tão caro, mas que é bem bacana em São Paulo, por exemplo, é o curso do Alziro Barbosa. É um cara muito legal, tradicional, assim, o curso dele já existe há uns 20 anos o curso dele. E aí tem outras opções, assim, também no exterior, né? Nos Estados Unidos tem os cursos lá de Maine, que eu quase fiz, acabei não fazendo. Tem outras possibilidades também, por exemplo, tem a graduação, se pensar, tem a graduação de Havana, que é muito interessante. Conheci um excelente diretor de fotografia que saiu de lá. Na Espanha também tem, né? Na Europa, enfim, na Espanha tem em Barcelona, tem a ESCAC. Também tem uma diretora de fotografia que é gaúcha, que fez lá a especialização. Enfim, tem uma série de coisas, né? Eu acho que, sim, depois que tu entra em contato com essas ferramentas, né? Entender noções de linguagem e tal, eu acho que é legal tu te colocar em lugares que tu possa conhecer outras pessoas que queiram fazer, né? O diretor de fotografia, ele depende de outras pessoas para filmar, né, que escreva um roteiro, a não ser que tu queira escrever e fazer tudo, mas um diretor de fotografia, vamos dizer assim, né, sou diretor de fotografia. Cara, quer viver disso, tu precisa encontrar diretores, pessoas que queiram fazer e tu te relaciona com elas, né? Aqui no Brasil, em termos de ficção, vamos dizer assim, o mar não tá muito para peixe, né? Tá bem complexo, assim, a coisa. Então eu sugiro, se tu é um cara jovem, pela foto tu parece Eu tenho jovem. 22. Tá ótimo, tá lindo. Cara, gasta teu tempo em formação, sabe? Nesses lugares mais que são, assim, cursos de especialização mais legais, assim, tu constrói teu portfólio neles também, né? Com equipamentos legais, com mentoria bacana, né? E isso te dá depois, assim, um salto na frente, né? Porque a outra opção, como eu fiz, era ir, assim, sendo técnico e, ao mesmo tempo, indo fazendo, né? Eu ganhava dinheiro como técnico e ia experimentando nos filmezinhos que eu ia fazendo, assim, até encontrar pessoas, conhecer, me relacionar, estabelecer laços, né, enfim, de confiança e progredir juntos, né. Legal. Eu te conheci pelas lives que tu fazia lá na Fluxo ano passado, né? Tu pegava alguns diretores de fotografia das antigas, assim, abordava todo o trabalho dele e tal, eu achava massa. Então, prazer te conhecer, inclusive. Prazer, Pedro, prazer. E desejo sorte na tua busca. Obrigado, valeu. Cara, e assim, não pode ficar ansioso. Demora. Assim, os fotógrafos só para te dar um exemplo, tá? Os fotógrafos que ganham Oscar, nenhum tem menos de 45 anos. Boto fé. Tá? É um trabalho longo e, cara, melhora com o tempo, sabe? A gente fica melhor, com mais compreensão das coisas. Na verdade, assim, o cinema é muito bacana
exceto assim, essa ditadura da beleza dos que estão na frente da câmera, né? Quem está atrás, em geral, assim, tem uma longevidade no trabalho muito grande, se cuidar e tal, né? Tem uma longevidade muito grande, assim, pode trabalhar por muitos e muitos anos. Claro, tem que fazer uma previdência privada aí, ou ser herdeiro, né? Para parar de trabalhar e conseguir viver bem. Mas sim, a gente pode trabalhar por muitos e muitos anos, né? E isso é muito legal também, assim, eu que já tô entrando nos 40 e estou começando a pensar sobre isso, porque eu não dou aula, não sou professor, assim, de instituição e tal, e nunca tive vontade, né? Então, eu sou diretor de fotografia profissional, assim, é isso que eu sou. É isso que eu faço. Não tem outra coisa. Massa, valeu. Enfim, Pode crer. é isso. Massa, legal. Boa sorte, cara. Cara, estamos chegando quase no fim, tem 2 perguntas aqui. Primeiro, que eu acho, a Priscila perguntou se já trabalhou com publicidade, tu falou que sim, mas eu queria que tu falasse, que eu entendi que tu falou que sim, não sei. Como é que é para ti esses dois mundos, assim, se tu circula bem pelo cinema e publicidade, se tu acha que tem diferença, que diferenças seriam essas? Sim. Cara, tem diferença, né? Tem bastante diferença. Em geral, poucas pessoas circulam em um e outro, né? Poucos profissionais, tipo, diretores, muito poucos. Pouquíssimas pessoas, porque na publicidade tem uma demanda muito constante, assim, né? Da gente tem que estar sempre disponível, né? E nos últimos anos, assim, eu acabei me dedicando muito pro cinema, com a história do fundo setorial e tal, as perspectivas eram legais, né? Até acontecer o anticristo aí e destruir tudo. Mas até lá, assim, eu tava bem contente, assim, com essa possibilidade de realmente fazer cinema. Cara, publicidade é muito interessante pelo lado assim, pelo lado da possibilidade de sempre estar fazendo coisas, né? Aqui no estado, a publicidade está muito, assim, em termos financeiros, assim, está muito baixa a grana que se tem para produzir, né, e tal. Então, os trabalhos acabam ficando muito, cara, pequenos, assim, carecem de inventividade também, né? E isso é muito ruim, assim. Então, essa é a única, por outro lado, é a única possibilidade, assim, quase, né, de poder viver como diretor de fotografia, assim, exclusivamente, né? Porque fazer filme não tem mais dinheiro para fazer filme, né? Mas eu gosto bastante, eu gosto muito mais de fazer cinema, né? Porque eu acho que é algo que também é perene, né? Ele vai ficar, os filmes ficam, né? A publicidade semana que vem já mudou, já ninguém lembra mais, já tem a campanha de Natal, depois tem a campanha de Páscoa, enfim, X. Né? Então, isso é isso. Quem gosta dessa rotatividade, assim, e tá sempre com coisas diferentes, se dá bem, né? Eu consegui trafegar bem nos dois mundos, assim, mas quando eu tive que voltar para a publicidade depois da chegada do anticristo, eu confesso que eu tive dificuldade, assim. Tá, a segunda é a Annelise, né? Deixa eu ver. Que tu admira algum Referências que tu admira. Depois o Ricardo. Referências. Na verdade, até eu te perguntar assim, a Annelise pergunta se tu tem algum trabalho que tu admira de outras pessoas, tipo, eu gosto desse fotógrafo, desse filme, por exemplo, claro, mas em relação à fotografia. Claro. E aí eu ia te perguntar também referências, né, tipo, por exemplo, tu falou aqui, né, de pintura renascentista e tal, né, às vezes a gente vai fazer um trabalho, né, eu trabalhei com fotógrafos já, que em reuniões ali depois, né, de equipe, traziam algumas referências da pintura. O que tu acha disso, né? Enfim, se tu trabalha com esse tipo de referência, se tu costuma trazer referências de trabalhos nos teus sets, assim. Sim. Então, cara, tem um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Gordon Willis. Ele
fez a direção de fotografia do Poderoso Chefão 1 e 2. Fez a foto de alguns filmes do... Ele ensinou o Woody Allen a enquadrar e decupar, né? A partir dos filmes que ele faz com o Woody Allen, a coisa dá um salto quântico, assim, brutal. Difícil falar agora, com tanta coisa ao redor do Woody Allen também, né? Não sei, enfim. Mas isso não vem ao caso agora. Eu gosto, sim, eu gostava de buscar assim, referência na pintura, principalmente, né? Mas eu vou ser sincero que nos últimos tempos, cara, eu tenho gostado muito de buscar referências diversas, assim, né? Em outras coisas mais, às vezes, sensoriais, que não são muito claras, assim, o que é, e tentar devagar e construindo, assim, a imagem que a gente quer chegar, né, no final, no filme, assim. Mas, por exemplo, eu uso o recurso do Pinterest, né, eu uso o Instagram, olho imagens de outras pessoas, né, tento que não sejam, assim, filmes mesmo. Eu acho que quando a gente está começando, acho que sim, tem que olhar para os filmes dos outros e copiar mesmo, né, ou copiar a pintura, porque é uma forma da gente aprender a fazer, ninguém nasce sabendo, ninguém vai... as coisas não se criam assim, né? A criatividade não é algo assim, geração espontânea, né? Não, é uma construção, a gente vai construindo coisas. Enquanto a gente não tem os instrumentais, a gente tem que copiar para aprender os instrumentais, né? É assim que a gente aprende e desenvolve tanto o gosto quanto a técnica mesmo, né? Mas Ulisses pergunta se tu acredita que as políticas setoriais do Estado, de um modo mais amplo, são importantes como indutores do setor audiovisual. Bom, eu só vou começar a responder, se eu entendi a pergunta, Ulisses. Com certeza, não se faz cinema sem políticas públicas, né, no Brasil, né? Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, né? Então, assim, quando não se tem esse incentivo, né, em políticas públicas, né, da parte do Estado, né, a gente fica sem cinema, como neste momento estamos, né? Não sei o que o Edu quer falar sobre isso. Eu concordo, assim, acho que o potencial, né, brasileiro é tremendo e acho que um bom espelho, assim, também, a gente vê o fenômeno da Coreia do Sul, né, que há 20 anos ou mais, não sei especificamente o tempo, mas há 20 anos ou mais tem políticas públicas de né, distribuição de incentivo, né, ao cinema nacional. E isso agora a gente está vendo nos últimos anos assim a volta brutal, né? Bom, fora todo mundo, acho que espero que todo mundo tenha visto o Parasita, né? Se não viu, vejam. Mas a gente tem também, agora ganhou Oscar de coadjuvante uma atriz coreana também, né? E isso graças a filmes que são subvencionados pelo Estado. Assim. Sem as políticas públicas a gente fica refém. Hoje em dia a gente pelo menos tem a saída, ainda tem a saída, né, da Amazon, dos canais de streaming, assim. Mas a gente está muito, assim, produtores independentes, individuais, não tem muita chance, né? Acaba ficando num lugar de desculpa, gente, eu me perdi aqui. Não, que mesmo assim, mesmo essa... Estão me ouvindo, não, né? Porque sim, caiu aqui meu... Eu comecei a olhar para a tela e não sabia se eu estava não, hoje tá... on ou não, desculpa. Hoje a coisa tá louca, essas conexões. Não, mas eu queria te falar aqui que essa é uma boa pergunta do Ulisses, porque às vezes a gente quem não está muito por dentro, né, não sabe muito como se produz cinema, né? E a gente, mesmo se a gente for falar de patrocínio, né, que é a tal da famosa Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, a gente está falando de projetos de governos, né? Então, assim, mesmo em nível de patrocínio, não é o governo que está, é uma empresa, assim, Vivo apresenta o filme tal, né? Bom, a Vivo está sendo subsidiada lá com seus impostos, né? A partir de um projeto que é uma política pública do Estado.
né? Então, assim, no Brasil, nesse momento, e aí eu acho que o Rabin trouxe esse exemplo da Coreia, que é muito massa, assim, e o Brasil, alguns anos atrás, ele estava, né, numa onda de... Muitos filmes eram produzidos por ano, né? Aí a gente tem um outro problema, que a gente não vai entrar aqui... Isso. E a gente acabava não chegava, a gente não via mais, porque tem uma outra questão, mas que daí é uma questão de distribuição, né, e tal, do cinema brasileiro. Mas esse problema da distribuição era até um problema bom, né? No momento a gente está com problemas mais pesados, assim. Mas, gente, a gente está chegando realmente no fim. Eu queria saber se vocês têm alguma última pergunta, e aí eu vou começar a me despedir aqui do Rabin. Bom, eu vou... Só, Annelise, tem um outro fotógrafo também, que é muito legal, que é o Harry Savage. Vou botar aqui o... Isso, escreve aí. Porque ele é o oposto do Gordon Willis. Ele já faleceu... não entrou a minha mensagem? Entrou, uhum. Aqui. Porque eu não vejo ela aqui mais e não consigo nem... consigo. Daqui a pouco... O outro cara então... é o Gordon Willis. Esse é o outro cara. O Harry Savage fotografou os primeiros filmes da Sofia Coppola. É um cara que trabalha mais com luz disponível, assim, é um cara que elabora menos em termos de quantidade de luz e tal. É bem interessante, assim. Mas tá. Desculpa. Massa. E tem um fotógrafo brasileiro também, que é um cara jovem, bem jovem. Eu acho que ele tem 36 anos. E tá, cara, ele ganhou um prêmio muito importante, que é o Oscar da direção de fotografia, que é o Camera Image. Ele ganhou há uns 3 anos atrás, eu acho. Um documentário sobre yoga, que ele... Alô? Acho que o Rabin caiu. Caiu. Cara, muito louco isso. Espero que melhore, porque eu vou dar aula daqui a pouco. E, enfim, Rabin caiu. Gente, enquanto ele volta para se despedir, se ele conseguir voltar, aí está o link para vocês preencherem, tá? Para as horas complementares. É importante, senão a gente não vai saber quem está aqui. Então, é como se fosse uma lista de presença, tá? Opa, Oi. Rabin. Tá. Desculpa. Cara, tá muito... Não, tá num dia enlouquecido esse programa aqui do Collaborate. Ninguém tá conseguindo entrar direito. Mas, assim... Entendi. Qual é o... tá, tu botou ali Adolfo Veloso, tá? Tava falando desse cara que tinha ganho. Eu falei... É um filme chamado Mosquito, que é um filme português. Cara, é maravilhoso. Maravilhoso. Filmaço. Que legal, eu vi, é massa mesmo. Gente, bom, vamos dar, então, a nossa despedida aqui para o Rabin. Cara, muito obrigado, tá? Desculpa ali essas falhas técnicas, assim, acontecem nesses... enfim, essas aulas remotas, esses eventos remotos, eles são legais porque a gente consegue convidar a gente, assim, é muito mais prático, né? Convida, vamos lá, eu só te mando o link, tu entra e tal. Né? Mas tem desses perigos, se tá num dia meio mais ou menos, enfim, as pessoas vão caindo, mas que bom que a gente conseguiu te ouvir. Eu não abri câmera, mas eu não precisava mesmo, o convidado era tu, e tu foi tranquilo até agora. Até agora a gente viu e te ouviu perfeitamente. Então, cara, te agradeço mesmo teu aceite aí, a tua disponibilidade. Acho que foi bem legal, assim, para uma primeira conversa. Vamos tentar marcar uma outra num outro dia, de repente até quando a gente voltar ao presencial. Se voltarmos, espero que a gente volte. E valeu mesmo, e acho que muitas coisas legais, assim, do teu processo, da tua experiência, acho que isso é sempre enfim, um testemunho legal, assim, para a galera que está aqui começando e estudando comunicação. Tá, meu? Muito obrigado. Alô? Oi, cara, cortou muito. Cortou muito, eu só estava te
te agradecendo. Sim. Estava te Sim, mas agradecendo pô, bem na hora. Não, e dizendo que é importante o teu testemunho aqui, tuas narrativas aí, porque é muito legal quando a gente ouve a experiência, né, das pessoas, tudo da minha geração também, eu também estou com 40 e poucos. Então, para a galera aqui, estudante que está no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto semestre, é sempre legal, assim, né, para a gente tomar contato com essas experiências. Com certeza. Pô, é uma pena porque eu queria ter mais tempo para falar da minha experiência como diretor de fotografia remoto nos processos teatrais que a Renata está desenvolvendo, e eu acabei entrando assim como fazendo uma consultoria de imagem e acabei editando e fazendo a correção de cor também da coisa. Mas eu posso te passar as imagens, os links, e tu compartilha aí com o pessoal, enfim. Pode ser, se tu quiser botar o link aí para eles assistirem depois também, tu sabe? Se tu tiver, se tiver liberado, não sei. Tem um que está liberado, que foi o primeiro até, faz um ano, eu estava olhando no Vimeo, selecionando os links e olhei assim, faz um ano que você postou isso. Então, isso chama... de repente põe... Um vídeo... Isso, boa. Entrou aí? Tá. Entrou. Uma metodologia de criação coletiva desenvolvida lá no início da pandemia, foi em abril, foi em abril mesmo, que a Renata começou a desenvolver com mais 8, naquela época eram 8. Alô? Oi. Olá. Vai sair outro do forno, cujo lançamento vai ser nos próximos dias. Aí vai ter um eventinho, enfim, eu posso daí compartilhar o link e a galera pode ir e assistir. Massa. Então tá, cara. Obrigado pela tua presença aí. Acho que foi bem legal. A galera veio bastante. Obrigado. Eu até não esperava tanta gente. E, pessoal, muito obrigado a vocês por terem vindo. Aquele link lá que eu botei é para vocês darem a presença das horas complementares. E a gente vai se falando aí com o Rabin numa próxima oportunidade. Valeu. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Felipe, muito obrigado, viu, de novo. E espero que tenham gostado todos. Nos vemos em breve. Nos vemos. Em outro momento. Um momento melhor, espero. É isso então, gente. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Tchau.